Como um erro do FBI acabou com a vida de um inocente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em um show no Centennial Olympic Park, em Atlanta, no verão de 1996, um segurança chamado Richard Jewell percebeu que uma pessoa havia deixado de propósito uma mochila perto do público. Mesmo que o som alto do local encobrisse seus gritos, ele conseguiu que várias pessoas se afastassem da mochila suspeita. Ela continha uma bomba que estava para explodir, mas, infelizmente, ele não conseguiu alertar todos. A explosão matou uma pessoa imediatamente e deixou 111 fortemente feridas. E ainda, outra pessoa morreu mais tarde por conta de um ataque cardíaco desencadeado por este evento. As bombas tinham uma chapa de metal direcionada para o público, mas graças a Richard Jewell conduzir as pessoas para outra direção, a desgraça não foi maior. O evento foi repudiado pelo então presidente Bill Clinton, que disse que foi um ato de terrorismo e que faria de tudo para prender o responsável. No dia seguinte, Richard foi tratado como um herói pela imprensa. Os repórteres de várias emissoras de TV sofriam para conseguir algumas palavras dele, mas a fama de Salvador não durou muito tempo. Os investigadores do FBI acharam muito suspeita a atitude dele, e o que chamou mais atenção foi um telefonema feito ao serviço de emergência 911 18 minutos antes da explosão da bomba. E então, sem muitos critérios e indícios, o acusaram de ser o autor do ato terrorista. Ele foi de herói a acusado de ser o agente principal para causar a explosão. Alegaram que ele queria chamar a atenção da mídia. Por vários meses antes de receber a sentença de condenação, Jewell foi tratado como culpado pelos meios de comunicação. Teve sua casa apedrejada e atingida também por outros objetos, e era rechaçado quando saía à rua. Num dia, quando foi fazer compras no supermercado, foi agredido por um grupo de pessoas, e apesar de haver policiais no local, eles não foram impedidos. Os agentes só testemunharam as agressões, fizeram absolutamente nada. Um dos investigadores locais duvidava de que tinha sido mesmo o Richard Jewell, o autor da explosão, mas o FBI e a mídia já estavam convictos de que ele era o culpado. Argumentaram que, segundo o perfil dele de ser um, entre aspas, lobo solitário, e por já ter fingido se passar por policial no passado, que segundo ele mesmo era um desejo pessoal ser policial para proteger sua própria mãe. Esse desejo vinha da infância porque o pai era muito agressivo e batia neles. Então, ele pensava que se conseguisse ser policial, jamais alguém faria isso com ela. Nas Olimpíadas de 1996, ele aceitou um emprego temporário de guarda, porque julgava que esse trabalho era similar ao da polícia. Aí, se passaram uns meses e várias outras explosões ocorreram em Atlanta. Mas, diferentemente de locais grandes, os alvos foram clínicas de aborto e boates gays. Os eventos foram parecidos, e com a mesma chapa de ferro da bomba direcionada ao local escolhido, para ter maior impacto da explosão. Nessas ocasiões, morreram um policial que fazia vigilância na clínica para evitar que pessoas anti-aborto se insurgissem contra a empresa, e a enfermeira-chefe, Emily Lyons, ficou gravemente ferida. Depois desses últimos atos de terrorismo, o FBI conseguiu com testemunhas o número parcial da placa de um carro suspeito. Além disso, outras pistas apontaram para um sujeito chamado Eric Robert Rudolph, que fugiu para as montanhas Apalaches no sul do país. Então, o FBI colocou ele entre os 10 mais procurados e ofereceu a recompensa de $1 milhão por informações que possibilitassem a prisão. E depois de 5 anos de busca, Robert Rudolph foi encontrado atrás de uma loja chamada Save a Lot, que são como as lojas Pague Menos daqui, comendo restos de comida no lixo. Eric foi preso no dia 31 de maio de 2003 na cidade de Murphy, Carolina do Norte, por um policial novato chamado Jeffrey Scott Postel, quando estava fazendo sua ronda de rotina. Aí, em abril de 2005, o governo anunciou que Rudolph se declarou culpado por pelo menos 4 atentados, incluindo o ataque ao Centennial Olympic Park, onde Richard Jewell havia alertado sobre a bomba, mas que foi acusado falsamente. Mas o FBI fez um pedido de desculpas e deu uns tapinhas nas costas. Ele não chegou a ser preso, mas a sua casa foi atacada, ele foi difamado e ficou com a pecha negativa de ter sua vida passada duramente investigada e exposta ao público. Tudo isso mesmo tendo mostrado várias provas contra a acusação. Uma delas foi que ele estava em casa, cercado de policiais, enquanto os outros atentados ocorriam. E por um teste de tempo feito por ele e o advogado, era impossível ele conseguir sair do local onde trabalhava, ir até os telefones públicos e retornar para salvar as pessoas. Ele iniciou ações por difamação contra a NBC News, ao Atlanta Journal-Constitution e contra outras entidades de mídia. Ele insistiu que recebesse um pedido formal de desculpas. O processo de Jewell acusou até o presidente do Piedmont College, Raymond Clare, de descrever falsamente Jewell, que escrevia relatórios policiais épicos por pequenas infrações. Os casos foram resolvidos só em julho de 2012, após
15 anos brigando na justiça, com a decisão do Tribunal de Apelações da Geórgia. A decisão foi que os jornais informaram com precisão que Jewell era o principal suspeito do atentado. Enfatizaram que ele era só um suspeito, e os possíveis problemas ocorreram por conta da lei contra ele. O próprio Richard Jewell morreu em 29 de agosto de 2007, com 44 anos, devido a um agravamento de problemas relacionados ao diabetes. Até então, ele foi atormentado por acusações falsas, agressões físicas e psicológicas, tudo por algo que não fez, graças ao sistema estatal de investigações. Todo monopólio é ruim. Os efeitos negativos de um monopólio imposto são piores e acontecem mais rápido. E um monopolista natural, que foi escolhido voluntariamente pelas pessoas, quando encontra no mesmo nível um ente controlador como o Estado, que é um monopolista central, também se vê tentado a aumentar a concentração de poder. Essa história foi contada várias vezes no filme O Caso Richard Jewell, nos livros O Suspeito, Um Bombardeio Olímpico, O FBI, A Mídia e Richard Jewell, O Homem Caído no Meio. Ela também aparece na segunda temporada da série Unabomber, que faz uma perspectiva geral e a dúvida de um investigador que sempre duvidava, mas era sempre ignorado pelos superiores. E o Eric Robert Rudolph foi encarcerado próximo à cela do Theodore Kaczynski, que era o chamado Unabomber, que era um ídolo para ele. Theodore escreveu um manifesto e Eric, inspirado pelo ídolo, escreveu também, mas o Theodore se recusou a ler. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lasky, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!